Olá, meus amigos do canal Cidadão Celestial, tudo bem com vocês? Eu sou Fernando Pinheiro, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal. É uma honra recebê-los aqui para nós darmos continuidade ao estudo, à nossa série de estudos do livro do Apocalipse. Você sabe, nós estamos fazendo uma série de estudos mais aprofundados, né? Estudando capítulo por capítulo, estudando alguns temas, nos aprofundando na palavra de Deus, em especial no livro do Apocalipse, porque sabemos que estamos vivendo o tempo do fim e é muito necessário nesses momentos, nesses dias em que estamos vivendo, nós nos aprofundarmos na palavra de Deus. Hoje, o tema que nós vamos estudar é muito interessante, nós vamos estudar a respeito das 7 trombetas. É um estudo complexo, porém, com a ajuda do Espírito Santo, Jesus Cristo nos prometeu que enviaria o Consolador, o Espírito Santo, para nos guiar a toda a verdade. E é com a ajuda dele que nós vamos aí tentar desvendar esses segredos, esses símbolos todos que envolvem aí esse estudo das trombetas. Tá bem? Então fique conosco até o final. Se você não é inscrito no nosso canal, deixo aqui o convite para que você se inscreva, curta esse vídeo e compartilhe para que mais pessoas sejam abençoadas e incentivadas a estudarem a Bíblia junto conosco. Então, que o Espírito Santo seja o nosso professor em mais esse estudo. Meus amigos, então, estamos aqui para estudar. Hoje nós iremos estudar os capítulos 8 e também o capítulo 9 do livro do Apocalipse, que falam ali a respeito das 7 trombetas, ok? Então, como de costume, nós vamos orar a Deus, pedir para que Ele envie o Espírito Santo e para que assim a gente possa ter o máximo proveito do estudo da palavra. Se você puder aí, onde você estiver, fechar os seus olhos, curvar a sua fronte, eu te convido para que nós possamos orar a Deus. Nosso bom Deus, nosso Pai, nosso Criador, nós agradecemos ao Senhor pela alegria, pelo privilégio de podermos abrir a Tua palavra e estudar neste momento. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor nos abençoe o estudo e envie o Teu Santo Espírito para que possamos, através dele, ser conduzidos à verdade, que possamos aprender mais da Tua palavra e colocar em prática em nossas vidas, a fim de nos prepararmos para os eventos que vão em breve acontecer e principalmente estar preparados para encontrar com o Senhor Jesus. Nós te pedimos em nome dele. Amém. Então, meus amigos, vamos aqui então estudar a respeito do tema 6, já chegamos aí ao tema de número 6 do nosso estudo, a respeito das 7 trombetas. Então, nós vamos aqui estudar os capítulos de 8 a 11 de Apocalipse, que apresentam a terceira cadeia histórica do livro, as 7 trombetas. Então, o interessante de nós observarmos aqui é que o livro do Apocalipse, ele vai ampliando o entendimento, vai ampliando as visões. Nós já estudamos aqui 2 séries de 7, né, que são as 7 igrejas e os 7 selos, e agora nós vamos estudar, então, as 7 trombetas. Então, cada uma dessas séries, primeiro nós tivemos ali um estudo a respeito das 7 igrejas, entendendo que cada uma dessas igrejas representa um período diferente da história cristã, da igreja, né, desde os tempos de João até a volta de Jesus. Depois vem os 7 selos, e conforme os 7 selos vão sendo abertos, vai-se então ampliando esses mesmos períodos das 7 igrejas. Vai dando uma visão mais ampla. E isso vai acontecer também com as 7 trombetas. Alguns colocam as 7 trombetas para o futuro, alguns dizem que as 7 trombetas elas têm relação com as 7 pragas, 7 últimas pragas, mas nós não entendemos dessa forma, nós entendemos que as trombetas elas já foram tocadas,
ou seja, são eventos que já aconteceram, e nós vamos perceber que das 7 restam apenas uma para ser tocada, que é a sétima. E essa sétima trombeta, ela tem relação com o sétimo selo e com as 7 igrejas, ok? Então a profecia é uma verdade que vai se ampliando. É como se fosse uma via, né? Nós temos uma primeira via pavimentada ali, que são as 7 igrejas, depois uma segunda via, uma segunda camada, que são os 7 selos, e essa terceira, então, com as 7 trombetas, tá ok? A linguagem e as imagens são complexas e suas aplicações a vários eventos históricos têm resultado em vários pontos de vista diferentes. Então, o ponto de vista que será apresentado aqui no nosso estudo, ele é apenas um dos outros pontos de vista que são apresentados. Então, o martelo não está batido ainda com relação à interpretação, né? Não podemos cravar, não é essa a interpretação. O que nós vamos apresentar aqui é uma interpretação possível, e existem teólogos, estudiosos aí que apresentam outras interpretações. As trombetas recapitulam a história desde um ponto de vista particular e em alguma extensão paralelamente a outro ciclo de 7 encontrados no Apocalipse. Devemos estudar os antecedentes bíblicos da linguagem e imagens usadas para descrever cada trombeta, antes de tentar identificar seu cumprimento histórico. Então, lembra que nós estudamos lá no primeiro estudo, a visão bíblica que nós utilizamos, a chave de interpretação para o Apocalipse que nós utilizamos é a escola de interpretação historicista, ou seja, as profecias elas vão se cumprindo ao decorrer da história, ok? Elas vão tendo seu cumprimento ao longo da história, desde os tempos de João até a volta de Jesus. Então, nós observamos isso com bastante ênfase nas 7 igrejas, nos 7 selos, e perceberemos isso também ao estudarmos aqui as 7 trombetas. Então, pega a sua Bíblia, se você estiver aí com a sua Bíblia por perto, e nós vamos ler ali já o capítulo 8 do Apocalipse, dos versos 2 até o verso 6. E ali nós temos uma visão introdutória no santuário celestial. Então é interessante que o santuário ele está muito presente no Apocalipse. Lembra que no capítulo 1, quando nós estudamos ali a introdução do Apocalipse, nós vemos que Jesus Cristo, ele se apresenta como sumo sacerdote, ele está vestido como sumo sacerdote, glorificado, ele anda no meio dos 7 candeeiros. Você está vendo ali nessa imagem, o candeeiro, que são aquelas 7 velinhas, né, aquelas 7 lâmpadas, que representam as 7 igrejas. Quando diz que Jesus ele caminha entre os candeeiros, significa que Jesus está presente, supervisionando, intercedendo, livrando o seu povo. Né? Jesus é um Deus de perto, não de longe. Então, o Apocalipse, as cenas do santuário celestial, elas estão muito presentes. E quando a gente vai para o Apocalipse, no capítulo 8, versos 2 a 6, nós lemos o seguinte: Então viu 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhe foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com o incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Então aqui nós já temos um objeto do santuário celestial, que é o altar de incenso. Aqui, ó, nós temos o altar, né? O altar de incenso, que contém, então, as orações dos santos. Então, veja que aqui a Bíblia apresenta alguns detalhes nessa visão introdutória que vai nos ajudar a entender o tocar dessas trombetas. E o anjo tomou o incensário, encheu-o de fogo e o atirou à terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Então, você veja que aqui nessa cena introdutória nós temos ali o altar de incenso com as orações dos santos. Então, veja que antes de tocar as trombetas, antes dos anjos tocarem as trombetas, nós temos uma cena de intercessão. Nós entendemos, através da Bíblia, principalmente o livro de Hebreus fala bastante a respeito
da obra de intercessão no santuário celestial por Jesus Cristo. Jesus, após a sua morte e ressurreição, ele ascendeu aos céus. Nós estudamos nos capítulos 4 e 5 do livro do Apocalipse, que Jesus Cristo, ele foi entronizado no céu. Lembra que ele recebeu ali o livro, o rolo, né, contendo os 7 selos, que simbolicamente significa o termo de posse ou a escritura da terra que ele recuperou para si, o domínio, não é, da terra. E a partir desse momento, então, Jesus ele começa a sua obra de intercessão no céu. Ou seja, o que Jesus ele está fazendo no céu hoje? Ele está intercedendo no santuário. Existe o santuário celestial. Jesus no santuário celestial são ali 2 compartimentos, né? O lugar santo e o lugar santíssimo. Então Jesus ele se apresenta no lugar santo para iniciar a sua obra de intercessão. E depois ele passa para o lugar santíssimo a partir do ano de 1844, onde ele começa o juízo final, o dia da expiação. O momento em que Jesus ele passa, então, a julgar o povo, a julgar a igreja antes da sua volta. Porque quando Jesus voltar, os casos, né, o meu e o seu caso, você que nos acompanha, você já terá o seu destino selado, você já terá a sua sentença definida. Então, o julgamento ele precisa acontecer antes, e ele já está acontecendo neste exato momento. Jesus Cristo, neste momento, ele encontra-se no santuário celestial. A Bíblia nos afirma isso. Então, nós temos essa cena de introdução, e é interessante quando nós vemos ali o Apocalipse dizer que foi oferecido no altar de incenso as orações dos santos, nós vamos perceber que essas trombetas, quando elas começam a serem tocadas, significam cenas de juízo de Deus. O povo de Deus, a igreja ao longo da história, ela foi sendo perseguida por diversos expedientes, por diversos impérios, poderes que se levantam em oposição a Deus e em oposição a seu povo. Então, à medida que a igreja ela vai sendo confrontada com esses poderes, as pessoas, os santos, eles vão orando, pedindo livramento de Deus. E cada trombeta que vai sendo tocada significa, então, um juízo de Deus que é derramado sobre esses poderes para livramento do povo de Deus. É interessante que quando a gente vem aqui no verso 5, diz, o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e atirou à terra. Isso daqui tem um simbolismo muito interessante, porque quando ele atira à terra, significa que ele está dizendo para o povo ali que está orando, clamando a Deus, pedindo livramento, de que Deus ouviu a oração e que Deus vai se levantar para livrar o povo. Veja que realidade bonita, ok? Então aqui nós temos um texto da escritora norte-americana Ellen White, Patriarcas e Profetas, página 353, que diz o seguinte: o incenso que subia com as orações de Israel representa os méritos e intercessão de Cristo no santuário, né? Diante do véu do lugar santíssimo estava um altar de intercessão perpétua, diante do lugar santo, um altar de expiação contínua. Pelo sangue e pelo incenso deveriam aproximar-se de Deus. Então aqui nós temos o texto falando a respeito desta obra, né, de intercessão no santuário celestial por Jesus Cristo. Então nós temos aqui o ministério bifásico de Cristo no santuário, aquilo que eu expliquei para vocês. Após a sua morte e ascensão, Jesus, então, ele começa o seu trabalho de intercessão como sacerdote, sumo sacerdote no lugar santo, e depois de 1844, inicia essa segunda fase, que é a fase do juízo, né? Nós chamamos de juízo investigativo. Esse juízo ele começou em 1844 e ele está em andamento neste momento. Nós vamos estudar isso com mais detalhes no próximo estudo. Nós vamos nos aprofundar um pouco mais a respeito desse juízo, dos detalhes do juízo investigativo. Então aqui nós vamos já para o toque das trombetas. A primeira trombeta. O primeiro anjo, né, Apocalipse 8, verso 7, tocou a trombeta e houve saraiva de fogo e mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então
queimada a terça parte da terra e das árvores e também toda a erva verde. Então aqui nós temos alguns simbolismos aí para comentar. Lembra que eu falei para vocês que o toque dessas trombetas significam juízos que Deus derramaria sobre a terra. Porém, você veja que esses juízos de Deus, eles ainda estão mesclados com misericórdia, porque ainda existe intercessão no santuário. Existe a possibilidade de arrependimento. Aqueles que perseguem o povo de Deus, que perseguiram o povo de Deus, eles têm a oportunidade de se arrependerem. E é isso que Deus quer. Deus quer que todos se arrependem, que ninguém se perca, né? Mas chegue ao conhecimento da salvação e se arrependam. Quando você vê ali que nós vamos ver essa expressão em vários textos que vamos ler aqui, a terça parte, isso aponta também para isso, que esse juízo de Deus não é toda a terra, mas sim uma terça parte. São juízos concentrados, vamos dizer assim, e ainda com misericórdia. A trombeta, o toque da trombeta, ele serve também para advertência, né? Como se Deus estivesse tocando e as pessoas elas ouvem, então, simbolicamente, né? Ouvem o toque da trombeta e aquilo chama a atenção delas. Então, tem esse sentido. Então, como é que a gente pode entender esse simbolismo? O saraiva de fogo mistura com sangue, foram atirados à terra, então foi queimada a terça parte da terra, das árvores e também toda a erva verde. Veja, a morte de Constantino, em 337, o império foi repartido entre seus 3 filhos, Constantino II, Constante e Constâncio. O primeiro ficou com a Bretanha, a Gália e a Espanha, territórios ali do Império Romano, o segundo com a Itália e Líria e o norte da África, e o terceiro com Constantinopla e o Oriente. De 395 a 410 foi invadida a terça parte, olha aí, ó, a terça parte do Império Romano, a saber, a parte central pelos visigodos sob o comando de Alarico. Os invasores são simbolizados pela saraiva, pois vinham das regiões gélidas do norte da Europa. Então, como que a gente pode entender isso daqui? Isso aqui é história. Nós vamos ter aqui alguns eventos históricos aí que vão nos ajudar a entender o toque das trombetas. No estudo das 7 igrejas, eu pincelei assim bem por cima de que na época de João, o império que dominava e sob o qual Jesus Cristo foi crucificado era o Império Romano. O Império Romano, por extensão, foi o maior império que já existiu na Terra. Se eu não me engano, o ano de 1126 a.C. a 476 depois de Cristo. Então, eles dominaram o mundo durante muito tempo. Foi o império que mais dominou sobre a Terra. E dominava nos tempos de João. João estava preso na ilha de Patmos por ordem do Império Romano. Jesus Cristo foi julgado ali pelos Sinédrio, né, que eram digamos assim, a Suprema Corte dos judeus, mas também foi crucificado por ordem do imperador. Pôncio Pilatos ali era o governador, que era o representante do Império Romano ali em Jerusalém. E após a morte e ressurreição de Jesus, conforme o evangelho foi sendo pregado no império, as pessoas foram se convertendo, o Espírito Santo foi derramado ali, e o evangelho foi sendo pregado, houve muita perseguição por parte do Império Romano. Muita perseguição. Então, o Império Romano, a partir ali então do ano de 337, após a morte do imperador Constantino, lembra que ele se converteu ao cristianismo, foi uma conversão política, né? Constantino não havia se convertido de todo o seu coração. Então, após a morte dele, o império ele começou a se dividir, e isso ajudou essas tribos bárbaras que invadiram, né, o Império Romano e começou a miná-lo nas suas bases, começou a dividir, né, essas 10 tribos começaram a dividir o Império Romano. Então, o toque dessas trombetas tem a ver com a invasão dessas tribos bárbaras
e a queda do Império Romano, ok? A gente pode dividir as sete trombetas como as 4 primeiras sendo tocadas com relação a queda do Império Romano, e depois nós vamos entender as outras trombetas, tá ok? Então, a primeira trombeta aqui, nós já podemos entender a invasão dessas tribos bárbaras, né? Você veja, os invasores são simbolizados pela Saraiva, pois vinham das regiões gélidas do norte da Europa, ou seja, das regiões frias, né? Ali onde tinha neve, enfim. E tudo isso tem a ver com esses símbolos, com esses textos que são apresentados na palavra de Deus. A segunda trombeta, o segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Edward Gibbon, que foi um historiador inglês da Idade Média, fala da tentativa romana de depor Genserico do domínio do mar. Esse Genserico, ele era um líder de uma dessas tribos que invadiram o Império Romano. Partiu rumo a Cartago numa frota com 1.113 navios e mais de 100.000 homens. Genserico, a tribo na qual ele liderava, chamava os Vândalos, pediu maliciosamente 5 dias de prazo para negociar sua rendição. Tripulou seus navios com material inflamável e os arremeteu contra a frota romana, destruindo pelo fogo quase metade de seus efetivos. Então, quando a gente vê aqui na segunda trombeta, dizendo que uma grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue, morreu terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações, o texto faz referência a essa investida de uma dessas tribos chamadas Vândalos, e eles causaram uma terrível destruição e um grande prejuízo ali para os efetivos, os exércitos romanos. Ok? Tanto que hoje, quando a gente vê falar que houve, por exemplo, uma manifestação no centro da cidade e os vândalos, né, fizeram um vandalismo, então isso tem origem nesta tribo, né? Os vândalos naquela época, quando invadiram ali por ordem de Genserico, uma parte do Império Romano, e causaram uma terrível destruição. E muitas pessoas foram mortas, por isso que o texto diz ali, né, que a terça parte se tornou em sangue, porque muito sangue foi derramado. Então chegamos à terceira trombeta. O texto diz assim, Apocalipse 8, de 10 e 11. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios, sobre as fontes das águas, uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Então, como que a gente pode entender aqui esse texto? Fala-se aqui dos hunos, sob o comando de Átila. Então, os hunos é mais uma daquelas 10 tribos que invadiram o Império Romano, sob o comando de Átila, entre 433 e 453, como um cometa, ele arremeteu contra Roma. O absinto simboliza as amargas consequências de sua invasão. Ele pilhou o norte da Itália e a Gália. O próprio Átila, cumprindo inconscientemente a profecia, se intitulava o flagelo de Deus. Então, esse Átila diz que era um homem assim muito valente, né, intempestivo, e sob o comando dele, os hunos, eles invadiram ali parte do Império Romano e praticamente arrebentaram com tudo, destruíram com tudo. Por isso que o texto diz, né, que quando fala o nome da estrela é Absinto, quando diz que essa estrela ela caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas, ela faz menção a este líder desta tribo bárbara, porque ela foi ali uma derrota amarga do Império Romano sob o comando de Átila, que o texto está dizendo aqui que ele pilhou o norte da Itália e a Gália,
e ele próprio se intitulava como flagelo de Deus, porque por onde ele passava, ele destruía tudo, enfim, destruía as fontes das águas, que eram importantes para o império, né, naquela época, em determinadas localidades. Alguns historiadores diziam que onde Átila passava, nem grama nascia, né, de tamanha era a destruição ali que ele causava, ok? Então nós temos aqui o toque da terceira trombeta, partindo então para a quarta trombeta. O quarto anjo, Apocalipse 8, 12 e 13. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia em grande voz: Ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta, dos três anjos que ainda têm de tocar. Então aqui o texto está dizendo que foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas. Óbvio que isso daqui não é literal, mas sim simbólico, nós vamos tentar entender isso. E o texto diz também que ainda três ais, ou seja, três trombetas ainda precisam tocar. E a gente vai procurar entender também. Em 476, Odoacro, à frente dos Érulos, tomou posse de Roma. A terça parte do sol, lua e estrelas deixaram de brilhar. Então, o que significam estes símbolos? Significam a realeza, o consulado e o senado de Roma, respectivamente. Porque no ano de 476 foi deposto o imperador romano. O império caiu, em definitivo. Acabou o Império Romano. Então, por isso que o texto diz que a terça parte do sol, lua e estrelas, a realeza, o consulado e o senado, né, que significam ali, digamos, o ápice do império, né, ou digamos assim, a parte principal do império, né, a parte política, através do senado, o imperador romano, todos eles caíram, foram depostos. Né? Caiu, então, a parte ocidental do Império Romano, abrindo o caminho para a ascensão do anticristo, que se sentaria em Roma e cuidaria em mudar a lei, conforme está lá em Daniel, no capítulo 7, 25. Então, você veja que aqui, quando cai o Império Romano, quando sai de cena o imperador, né, em 476, através, então, deste líder, do líder ou do acro de uma das 10 tribos. Então, ele depõe o imperador romano, e quem que entra no lugar do imperador? O bispo de Roma, que hoje nós conhecemos como Papa. Então, sai de cena o imperador e fica no lugar o Papa. E aí, conforme fosse passando os tempos, fosse passando os anos, o bispo de Roma, o Papa, ele começa a ganhar poderes tanto políticos quanto religiosos. E aí cria-se então um absolutismo, né, da Igreja Romana na Idade Média, no período medieval, e eles começam então a mudar completamente a religião, afastar as pessoas da verdade, tradições, costumes, dogmas começam a entrar na igreja, e com isso a luz, né, nós podemos entender aqui, até alguns teólogos eles entendem que o escurecimento do sol, da lua e das estrelas, né, deixando de brilhar, significa também, tem essa aplicação, de que a partir do momento em que o bispo de Roma começa a reinar, as pessoas começam a se afastar da verdade, da luz da palavra de Deus, deixam de lado a Bíblia e começam a seguir tradições e doutrinas que são estranhas à palavra de Deus. Nós estudaremos isso mais à frente, quando chegarmos no capítulo 13 do livro do Apocalipse, nós vamos entender melhor. Então, o texto diz que quatro trombetas tocaram, né? Faltam três, ou seja, três ais. Né? Ai dos que moram na terra por causa das restantes vozes das trombetas. Então, nós chegamos ao primeiro ai, ou a quinta trombeta. Apocalipse 9, verso 12 diz: o primeiro ai passou,
Eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. Então, o que seria este primeiro ai? A quinta e a sexta trombeta descrevem a investida das tribos maometanas sob o comando de vários líderes, constituindo-se em outro poder que lutaria contra o cristianismo. Então, lembra que eu falei lá no começo, as trombetas elas têm a ver com poderes que se levantam contra os cristãos, contra o cristianismo. Então, a partir do momento que Jesus, intercedendo no santuário celestial, ouve as orações dos santos, na visão introdutória que nós tivemos lá em Apocalipse 8, versos 2 a 6, então Jesus ele se levanta, as trombetas vão sendo tocadas como sinais de juízo e advertência aos moradores da terra. Ok? Então, o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu, né? João dizendo ali em Apocalipse 9, verso 1. Uma estrela caída do céu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Como é que nós podemos entender essa chave do poço do abismo, uma estrela caída do céu? Veja, segundo a tradição, Maomé afirmou ter recebido a visita do anjo Gabriel, supostamente a visita do anjo Gabriel, que lhe trouxe mensagens do céu. Uma dessas mensagens é que Jesus não era o Filho de Deus. Veja só, mas apenas um profeta. A profecia indicava que Maomé tinha sobre si o anjo do abismo, Apolion. Também sabemos que Satanás pode se transformar em anjo de luz. Então você veja que Maomé, o líder ali, né, o que fundou a religião islâmica, ele afirmou ter recebido a visita do anjo Gabriel dizendo que Jesus não era o Filho de Deus. Ora, se Jesus não é o Filho de Deus, então esse anjo é um anjo caído. Quando o texto está dizendo aqui que uma estrela caída do céu na terra, faz uma referência então a isso. Todo aquele que não confessar que Jesus é Deus, a Bíblia diz que esse é o anticristo, né? Aquele que nega a divindade de Jesus, dizendo que Jesus, limitando Jesus Cristo a um profeta. Jesus Cristo não é um profeta, Jesus Cristo é Deus. É o Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que encarnou e que, através do seu sacrifício, salvou a todos nós do pecado, pelo menos aqueles que aceitarem o seu sacrifício. Então você veja como o texto ele vai nos revelando as coisas, né? No verso 4, foi-lhe dito aos gafanhotos que não causassem dano à erva verde, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, então somente aos homens que têm o selo de Deus sobre a fronte. E o verso 5, foi-lhe dado também que não os matassem, e sim que os atormentasse durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Tinha ainda a cauda como escorpiões, e no ferrão na cauda tinham poderes para causar dano aos homens por 5 meses. Então aqui nós temos uma série de símbolos. Gafanhotos, né, que foi-lhe dito para eles que não causassem dano à erva, nem a coisa verde, nem árvore alguma. Aqui eu tenho um livro que eu até indiquei para os irmãos no começo do nossa série, você está dando para ver aí, Uma Nova Era segundo as Profecias do Apocalipse. Esse é um livro muito bom de estudo do Apocalipse. E, em resumo, ele está dizendo o seguinte, o poço do abismo, né, o texto que nós vemos aqui, significa a Arábia vista como um vasto e quase desabitado deserto, um lugar de morte. Foi lá que Maomé recebeu, então, ou afirmou ter recebido a visita desse anjo, na Arábia, ok? Os gafanhotos voadores, parecidos com cavalos, representam os exércitos islâmicos em sua primeira fase de conquistas, a fase árabe, ou seja, conforme o islamismo ele foi ganhando corpo, ele foi se expandindo ali no Oriente Médio, na Arábia, enfim, naquela região, foram conquistando terras, foram ampliando ali o seu poderio e, obviamente, investindo contra os cristãos. Relva e árvores verdes significam o povo de Deus a quem os muçulmanos concederam o direito de viver. Apesar de subjugá-los, concederam o direito de viver.
Aí aqui está falando a respeito de pessoas que têm o selo de Deus em suas testas, significam cristãos sinceros a quem os muçulmanos permitiram sobreviver. E nós vemos aqui 5 meses de tormento, 5 meses proféticos. Lembra que nós falamos já também em vídeos anteriores, que toda vez que nós vemos meses, dias em profecia, nós temos que converter em anos. Então, estes 5 meses, nós temos que converter em anos, né? Que dão 150 anos, ou seja, do ano de 1299 até o ano de 1499. O que aconteceu durante este período? Surgimento do islamismo. Em 27 de julho de 1299, Ottoman fundou o Império Otomano. Durante este tempo, os muçulmanos investiram contra a Grécia sem grandes resultados. Contando 150 anos, chegamos até 27 de julho de 1449. Nesta data, os muçulmanos venceram a Grécia e tiveram domínio no oriente da Europa, e isto impediu a passagem dos europeus para o continente, né, para o Oriente, e favoreceu a descoberta da América. Então, tudo isso daqui, esse período de 150 anos proféticos, 150 dias, 150 anos, são 5 meses proféticos, simbolizam, então, o surgimento e a ascensão do islamismo. São movimentos de guerra que eles fazem, de conquistas, expandindo essa religião, que é uma religião falsa. Porque veja que um anjo que vem do céu e diz que Jesus não é o Filho de Deus, só pode ser uma religião falsa, né? Então, chegamos aqui ao período da sexta trombeta, o segundo ai. O sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates, Apocalipse 9, 13 a 15. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. Como é que nós podemos entender então isso? Veja que o texto ele nos apresenta aqui, mais uma vez nós aplicamos o princípio dia-ano, porque o texto nos diz a hora, o dia, o mês e o ano, Apocalipse 9, 15. Então, a gente vai tentar traduzir isso daqui, convertendo este período em anos. Então, você veja, quando fala o ano, são 360 dias, 360 anos, o mês 30 dias, né, o calendário judaico, 30 dias, 30 anos. O dia, um dia significa um ano, e uma hora, 15 dias. Uma hora profética, 15 dias. Então, na soma, acompanhando aí o raciocínio, nós temos um total de 391 anos e 15 dias. Que período é esse? Onde é que a gente pode encaixar esse período dentro da história para entendermos essa profecia? Este período se estende de 27 de julho de 1449, quando foram tiradas as restrições impostas aos otomanos, até 11 de agosto de 1840, data em que o Império Otomano perdeu sua supremacia para as 4 potências cristãs da Europa. Veja que o texto ele está dizendo que foram soltos os 4 anjos que achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano. Então aqui está falando a respeito da queda do Império Otomano, ok? Que caiu, então, após o período de 391 anos e 15. Você veja como a Bíblia é tão específica que ela aponta até os dias. São 391 anos e 15 dias contados, então, para a queda do Império Otomano para 4 potências cristãs da Europa, que são representados ali pelos 4 anjos, conforme nós lemos no texto. Josias Litt, um dos principais pastores que pregavam o segundo advento, a segunda volta de Jesus, isso lá nos idos anos de 1840, publicou uma explicação de Apocalipse 9 predizendo a queda do Império Otomano. Segundo seus cálculos, essa potência deveria ser subvertida no ano de 1840, no mês de agosto. Então, esse Josias Litt, que era um estudioso da Bíblia, ele entendeu essa hora, o dia, o mês e o ano,
apontados ali na profecia, ele conseguiu fazer este cálculo, converter, né, este período para 391 anos e 15 dias, então ele cravou, e veja que o Império Otomano naquela época era um império forte, poderoso. Então imagina uma pessoa que se levanta dizendo que estudou as profecias e ele entendeu ali no estudo profético de que esta potência deveria ser subvertida no ano de 1840, no mês de agosto. Muitas pessoas riram da cara dele. Tá maluco? O Império... É a mesma coisa que você se levantar hoje e falar que com base na Bíblia, né, vamos aí conjecturar, né, com base na Bíblia, e você cravar que um determinado país será subvertido, ele irá cair, e você dá a data dessa queda. Foi o que aconteceu com ele. Então, no livro Grande Conflito, de Ellen White, na página 334, olha só o que ela escreve. No mesmo tempo especificado, a Turquia, por intermédio de seus embaixadores, aceitou a proteção das potências aliadas da Europa, os quatro anjos, e assim se pôs sob a direção de nações cristãs. O acontecimento cumpriu exatamente a predição. Quando isto se tornou conhecido, multidões se convenceram da exatidão dos princípios de interpretação profética adotados por Guilherme Miller e seus companheiros, entre eles Josias Litt, e maravilhoso impulso foi dado ao movimento do Advento. Então as pessoas, quando elas viram a queda do Império Otomano, no dia marcado pela profecia, pelos estudiosos da Bíblia, as pessoas então se convenceram realmente de que a Bíblia é um livro sobrenatural, de que a Bíblia aponta, a palavra profética ela é confiável, a Bíblia é confiável. E quando a gente estuda o livro do Apocalipse e a gente começa a descobrir esses eventos como cumprimento na história, nós dizemos, só temos a louvar a Deus e glorificar o nome de Deus, porque Deus, ele, por o grande amor que ele sente por nós, ele nos mostra as coisas que vão acontecer para que a gente se prepare. Jesus, ele diz, né, que as profecias, Jesus, ele diz que ele fala as coisas de forma antecipada para quando elas aconteçam, a gente creia que ele é Deus, é o Deus Todo-Poderoso, que está acima da história, que comanda a história do santuário celestial onde ele está neste momento, que ele intercede pelo seu povo, que ele se levanta para interceder pelo seu povo, que ele ouve as nossas orações. Isso tudo é maravilhoso e tudo isso a Bíblia nos apresenta de uma maneira muito linda. Então aqui nós ainda temos a sétima trombeta, ou o terceiro ai, né? Então o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: o reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Todo-Poderoso, que és, que eras e que é. Ou melhor, que és e que eras, porque tens tomado o teu grande poder e começaste a reinar. Lá no Apocalipse, no capítulo 1, está escrito o seguinte, olha só que paralelo interessante, né? Quando diz lá em Apocalipse 1, verso 8, o seguinte: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir. Então aqui, o João ele escreve que os 24 anciãos eles estavam adorando ali a Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, o que é e que eras. Não está mais dizendo que há de vir. Por quê? Porque após o toque da sétima trombeta, ele já veio. Ele já voltou. Então, Jesus, que és e que eras, e não mais que há de vir, porque ele já voltou. Né? Então, Jesus Cristo, o toque da sétima trombeta é a própria volta de Jesus. E interessante que o texto ele diz aqui, né? Ele reinará pelos séculos dos séculos, ele passou a ter domínio sobre todas as coisas. Não que ele não tenha agora, mas nós vivemos um período que as nações, os impérios se levantam e lutam um contra o outro para terem um domínio. E você vê Hitler
você vê Mussolini, você vê o Papa na Idade Média, você vê os Estados Unidos tentando dominar o mundo. Sempre tem um ali que quer dominar o mundo e subjugar o resto do mundo, e principalmente perseguir os cristãos e aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Isso, ao longo da história, é uma constante. E quem está por trás de tudo isso? É Satanás. Satanás, ele se levanta, ele utiliza desses expedientes, desses impérios, dessas nações, de reis, para poder perseguir os cristãos, aqueles que buscam adorar a Deus em verdade e em espírito. Então aqui o texto está dizendo: quando a sétima trombeta for tocada, o mundo, o reino do mundo passa a ser de Jesus Cristo de uma vez por todas. Ou seja, o mal será derrotado, Satanás será derrotado, os impérios deste mundo vão cair, como já caiu o grande império romano na época de João. E aqui, uma coisa maravilhosa que Jesus estava mostrando para João, que aquele império, ele cairia, ele passaria, ele seria subjugado por ocasião dos juízos de Deus. Então, meus amigos, nós estamos muito próximos da volta de Jesus. Muito próximos da volta de Jesus. As profecias nos apontam para isso. E nós precisamos estudar este livro, a Bíblia Sagrada. Estude este livro. Busque em oração ao Espírito Santo, para que ele abra sua mente para a palavra de Deus. Porque as profecias nos apontam que a Bíblia nos mostra que os impérios deste mundo, eles vão cair, já caíram um por um, eles caíram, e Jesus Cristo, então o domínio deste mundo passará ao nosso Senhor Jesus Cristo de uma vez por todas. E nós precisamos nos render a Deus, nos arrepender dos nossos pecados, buscar a palavra de Deus. Nunca houve um tempo, irmãos, em que nós tivemos tantas Bíblias à nossa disposição e a palavra de Deus tem sido tão negligenciada. Nós vemos as igrejas cheias de programas, de eventos, mas o estudo da Bíblia é deixado de lado. As pessoas vão para a igreja, saem da igreja, não estudam a Bíblia, não estudam temas como esse, não estudam o Apocalipse, não estudam o livro de Daniel. Então nós precisamos estudar a palavra de Deus, estudar, estudar e estudar. Sempre com a orientação do Espírito Santo, porque também estudar a Bíblia sem o Espírito Santo não resolve de nada. Precisamos orar a Deus, pedir para que Ele derrame sobre nós o seu Santo Espírito. Ele prometeu que faria isso, e aquele que prometeu é fiel para cumprir. E assim nós estaremos, então, cada dia mais preparados para pregar sobre a volta de Jesus, e assim preparar outras pessoas, e também estaremos preparados para a própria volta de Jesus. Espero que você tenha gostado deste estudo. Semana que vem nós estaremos estudando a respeito do capítulo 10 do livro do Apocalipse. Vamos falar um pouco mais a respeito do juízo, profecia das 2.300 tardes e manhãs lá de Daniel 8:14. Então, continue acompanhando conosco essa série. Compartilhe este vídeo com outras pessoas, para que outras pessoas possam ser incentivadas a estudar também. Um grande abraço, que Deus abençoe você e continue estudando a Bíblia.